Bom dia, eu sou Thelma, supervisora da Sul3, hoje no ATPC de Ciências da Natureza, que tem um tema maravilhoso, que são as feiras de ciências como espaço de aprendizagem. Nossa, maravilhoso! Eu estou aqui em nome da nossa dirigente regional, a dona Eunice, dando as boas-vindas a todos, agradecendo muito a participação de vocês. E nós temos aqui, assim, além Eduardo, nós temos hoje convidados de peso, né? Que vão abrilhantar o nosso dia maravilhoso. Edilene, Cleonice, Simone, Daniel, Anderson, Milton, Flávio, Cleide e Marcelo. Nossa, ó, o tema é maravilhoso, com pessoas maravilhosas, vai ser um dia, um ATPC grandioso. Né? Gente, olha, não esquece de colocar no chat as contribuições, né? Podem fazer perguntas, que eles são feras, tá? Podem contar suas experiências, né? Para brilhantar mais o dia de hoje, tá? Então, um excelente ATPC para vocês, né? Esse tema é muito bom. Passa a palavra, Afonso. Está sem som. Microfone, Afonso. Eu, como sempre, aqui esquecendo o microfone. Bom dia a todos, muito obrigado, Thelma, pela abertura, você sempre presente aqui nas nossas ATPCs. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre as feiras de ciências. Era um tema que estava sendo, de alguma forma, solicitado, então nós trouxemos aí esse pessoal todo para me dar o apoio, para falar um pouquinho de toda a experiência que eles têm, e tanto, né, na diretoria, em relação à mostra científica da diretoria, quanto as próprias feiras de ciências que eles realizam nas suas escolas. E provavelmente você também deve fazer a feira de ciências e tudo. Então, essa é a proposta, a gente pensar sobre as feiras de ciências e o processo de aprendizagem. Então, esses são os nossos objetivos. Primeiro, a gente vai tentar entender qual é a diferença entre o papel do ensino formal, não formal e informal, refletir sobre essa relação com as feiras de ciências, o seu papel educativo, conhecer algumas feiras de ciências de destaque no Brasil e no mundo. Eu sei que tem colegas aí, professores que participam de importantes mostras científicas no Brasil. Conhecer a mostra científica nossa, da diretoria, não sei se todos conhecem, mas vocês vão conhecer um pouquinho mais. Depois, refletir sobre a estrutura e a organização das feiras escolares. Então, tem aí alguns depoimentos de professores que mandaram seus vídeos para nós, falando sobre as feiras de ciências que eles realizam na sua escola, as suas experiências, tá? Eu acho que isso que é importante, a gente ouvir as experiências dos colegas. Como vocês sabem, as nossas feiras de ciências são divididas em 2 blocos. O primeiro bloco corresponde das 8h30 até as 9h15, e o segundo bloco vai das 9h15 até as 10 horas, mas vocês sabem que a gente nunca chega até o final das 10, a gente termina 9h30, 9h40, no máximo a gente está encerrando aí, em termos, em média, né? Nós vamos apresentar aí essa parte da importância das feiras, as feiras no Brasil, a nossa amostra, as feiras, como eu falei, dos colegas, um momento onde a gente vai fazer comentários e conversar, vocês podem fazer os comentários, como a nossa supervisora Thelma bem colocou, então vocês podem comentar, fazer perguntas, porque às vezes surgem perguntas, então é bem interessante isso, e no final nós teremos aí o encerramento nosso. Não se esqueçam que a lista de participação está na descrição do vídeo do YouTube, junto com a avaliação, mas quem não estiver conseguindo enxergar, não se preocupe, é só ir lá no Google Sala de Aula, na atividade 10, lá tem os links para vocês.
Também temos um outro propósito aqui, que é fazer o mapeamento das feiras de ciências que acontecem na ADE, porque a gente fica sabendo só depois de muito tempo. Então, você que organizou uma feira de ciências, lá na avaliação tem um item sobre o registro da sua amostra científica. E aí a gente conhece todas as feiras de ciências que existem na nossa ADE. Isso é importante e vocês vão entender por quê. Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da importância das feiras de ciências, e para isso a gente precisa entender uma colocação desses dois especialistas, que é o Corsini e Araújo, que eles discutem as diferenças e a importância da educação formal, não formal e informal. Então, a educação formal é aquela que a gente já conhece, né? Sistematizada, organizada, que visa cumprir o currículo, é aquela que é dividida por ano, série, né? 5º ano, 6º ano, 7º ano, precisa ter, existe um currículo com uma programação que é preciso ser dada no 1º, 2º, 3º, 4º bimestre, então ela é um pouco mais rígida, né? Já a educação não formal, ela é sistematizada, ela é organizada, porque ela faz parte do projeto político-pedagógico da escola, ela faz parte do planejamento de ensino dos professores da área, né? Então, ela tem um propósito educativo que é complementar a educação formal, desenvolver outras habilidades que no ensino formal fica mais complicado, então ela tem essa perspectiva, mas ela é sistematizada e precisa ser organizada, né? Ela tem um propósito ali para contribuir para o ensino formal. No informal, não. Eu vou ao museu e, de repente, eu aprendo alguma coisa, e não necessariamente aquilo que eu deveria aprender, por exemplo, na escola. Então, eu posso ir no museu, eu posso ir na igreja. Então, essa educação informal é aquela que a gente tem no dia a dia nosso, com os nossos familiares, com essa parte. Então, ela não é sistematizada e também não é organizada, tá? Mas a gente está, assim, sempre em interação com o mundo, e a gente vai aprendendo. Alguns autores até questionam se ir ao museu seria ou não ensino não formal. Eu entendo que sim, que é mais ou menos a ideia do Corsini. Por quê? Porque depende do propósito. Se o professor levou o aluno para o museu, e nesse museu existe toda uma organização anterior sobre o que os alunos vão ver, como ele vai trabalhar aqueles conteúdos que estão presentes no museu, sim. Agora, se eu estou levando no museu com o propósito de lazer, de integração e tudo, aí já não é nesse propósito, aí é informal. Perceberam? Então, há um questionamento, tem um artigo, quem quiser ler, está lá na bibliografia da PPT, que fica sempre disponível no Google Sala de Aula, tá? E qual seria a importância das feiras de ciências? Eu peguei aqui isso de alguns documentos, parece que as feiras de ciências é uma coisa assim, corriqueira, assim, sem muita importância, mas existem vários pesquisadores no Brasil e no mundo que estudam feiras de ciências e o seu impacto enquanto educação não formal no ensino formal, tá? Então, tem aí despertar o interesse dos estudantes e da comunidade pela atividade científica. É importante dizer que a comunidade, sim, às vezes, dependendo de onde ocorre a feira de ciências, é o único momento onde a comunidade entra em contato com a ciência, porque fica, às vezes, muito distante, por exemplo, aqui em São Paulo, do Catavento, o Museu Catavento, ou antigamente da antiga Estação Ciência. Então, de repente, o único momento dela entrar em contato com o mundo científico é por meio dessas feiras de ciências que divulgam a ciência nas escolas. Promover o trabalho em equipe. A gente sabe que é muito difícil trabalhar em equipe, e os alunos, então, aprendem a desenvolver todas essas habilidades e competências de trabalho em equipe, de se autoconhecer, de respeitar a opinião do colega na hora, naquele momento em que eles estão discutindo se vai ser dessa forma ou daquela forma, né? Promove a iniciação científica,
e a gente vai discutir isso mais para frente, a criatividade. Então, os alunos, na hora que estão bolando sua apresentação, existem coisas bastante criativas nesse momento. E isso é muito rico para o estudante, tá? Estimula o planejamento e execução de projetos próprios. Por quê? Quando você está no ensino formal, o projeto não é próprio do aluno, é aquilo que está na programação do currículo. Né? Não vamos entender que currículo é programação, mas a gente vai mais para frente, até no futuro, entender qual a diferença entre programa e currículo, tá? Mas há uma diferença. Então, a programação ela é mais rígida, é o que você tem que ensinar no primeiro, segundo, terceiro, no sexto ano, no sétimo, no oitavo e no nono. Mas quando você fala para o aluno decidir que projeto, que tema de ciências que ele quer seguir, e deixa mais livre, ele vai fazer todo o planejamento e vai executar, então vai aprender. Então ele tem maior liberdade nesse sentido, então por isso que estimula o planejamento desse conteúdo que ele quer, da forma que ele quer. Desenvolver a autoconfiança e autonomia e despertar o conhecimento científico com uma finalidade. Existem muitas feiras de ciências que tem temas e tem um foco. O foco é meio ambiente, o foco é a questão da saúde. Então, existem vários e que podem ajudar a comunidade aí. Tá? Essa interação comunidade e escola é muito importante, e a Feira de Ciências permite essa interação. Esse Mancuso, esse professor Mancuso, que é do Rio Grande do Sul, ele é um cara, um grande pesquisador de feiras de ciências no Brasil. Não é só ele, tem o professor Antônio Pavão também, que é de Pernambuco, mas ele ficou marcado porque ele escreveu vários livros sobre feiras de ciências e clubes de ciências aqui no Brasil. Então, ele percebeu, ele fez um estudo grande de todas as feiras de ciências que ocorreram lá no Rio Grande do Sul e algumas no Brasil, que ele teve contato, e percebeu que as feiras de ciências elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. O grupo de trabalhos do tipo montagem, onde a preocupação do estudante é a engenharia, vamos dizer assim, é montar algo tecnológico, é montar um robô, montar um carro, montar um foguete, né, montar um equipamento. Então, a preocupação dele é a montagem do equipamento e mostrar a utilidade e como foi feita essa montagem. Né? Então, esse é um tipo. O outro tipo é o trabalho informativo. Então, por exemplo, agora, em tempos de pandemia, algum grupo pode decidir falar sobre o coronavírus. O que é o coronavírus? Quais são os tipos de vírus? Como que essa doença se manifesta no ser humano? Como que ela surgiu? Então, ela pode trabalhar uma série de questões que estão na bibliografia, ele vai fazer a coleta de acordo com os interesses do aluno, né? E vai montar sua apresentação sobre o tema, por exemplo, Covid. Ou, por exemplo, sobre transformações químicas, ou, por exemplo, sobre as 3 leis de Newton, não é? Aí ele vai escolher o que for, mas ele tem um cunho informativo. Ele estudou uma bibliografia e vai apresentar essa bibliografia para a comunidade. E, por fim, tem os trabalhos investigatórios, que não são muitos, mas a gente sabe que existem, onde o aluno elege um tema que ele quer descobrir, levanta uma problemática e investiga essa problemática. Como? Levantando hipóteses, testando hipóteses, coletando dados, analisando dados, tirando as suas conclusões, mostrando os resultados. Então, aqui já existe uma característica de ineditismo. Por exemplo, a aluna está lá com o pé, ela tem lá um pé de maracujá na sua casa, vê as lagartas e decide estudar a lagarta de lá. A metamorfose. Ela já sabe da metamorfose, que aquela lagarta vai virar uma borboleta, mas ela quer saber mais. Quanto tempo demora? Quantos ovos essa lagarta coloca? Será que ela só come dessa folha? E se eu trocar a folha e puser folhas de outras plantas, ela sobrevive? Ok? Eu tive essa experiência com uma das minhas alunas, e foi um trabalho muito bonito, e
ela sabia o tempo que levava, porque ela ficava olhando aqueles ovinhos e vendo quanto tempo demorava para esses ovinhos nascerem e aí até se transformar em borboleta. Ela registrou tudo isso, então ela tinha um diário de bordo onde ela anotava tudo. Infelizmente, não tinha câmeras como agora, né? Era aquelas câmeras que você tinha que mandar revelar, então ela tinha poucas fotos, umas 4 fotos, 5 fotos, que era caro revelar e tudo, né? Mas ela conseguiu, ficou um trabalho muito bonito. E ela mesma descobriu que a lagarta só podia comer folhas do maracujá. Ela tentou mudar, as lagartas morreram. Quando ela pôs as folhas do maracujá, elas continuaram e se transformaram em borboletas. Então, veja que ela foi testando e foi planejando e conseguiu. É um trabalho inédito, ok? Porque ela fez especificamente, aí ela foi investigar tudo na bibliografia, que essa borboleta, soube até o nome da borboleta, que eu não me lembro, né? Mas foi bastante interessante. Agora, a gente vai dizer o seguinte, esse movimento de feiras de ciências no Brasil e no mundo é grande. Para vocês terem uma ideia, a primeira feira de ciências no mundo ocorreu em 1928 nos Estados Unidos. Tá? Isso está documentado num livro, que quem quiser baixar o livro, é o livro do professor Isaías Hall. Ele escreve um livro sobre feiras de ciências em 1965, há bastante tempo atrás. E ele falando sobre as feiras de ciências. Esse professor Isaías Hall, ele é muito importante, por quê? Porque ele foi, junto com alguns cientistas, Clodoaldo Pavan, que é um grande geneticista, e outros cientistas, que não me recordo agora, fundaram o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC, junto à Unesco. E eles davam cursos, promoviam vários concursos. Cientistas do Amanhã surgiu lá, né? Jovem Cientista também surgiu lá, tudo mais. Na década de 60, com esse movimento desses cientistas no Brasil, surgiu na década de 60 vários centros de ciências ligados aos governos estaduais. A CECISP era em São Paulo, ficava lá na USP, e os professores, no seu contraturno, porque, na verdade, não fazia parte, né, disso, eu fui algumas vezes, tinham reuniões, então eles reuniam os professores interessados aqui de São Paulo e lá discutiam vários temas de ciências, mas era assim, nada formal, né? Eu ia porque eu queria, era dentro de um horário fora do meu horário de aula, tá? Então tinha aqui em São Paulo o CECISP, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul o CERCIS, o CECIGUA lá no Rio de Janeiro, o CECIMIG em Minas, o CECIBA na Bahia e o CECINE em Pernambuco, tá? Esse cientista, esse pesquisador de feiras de ciências, que é o professor Mancuso, ele fez a pesquisa e a primeira feira de ciências saiu em 65, num colégio estadual lá no Rio Grande do Sul. Em 77, surge a Mostratec, que é no Rio Grande do Sul, feita por uma fundação, e ela é internacional. Se vocês entrarem no site, nós temos lá na bibliografia, que quem quiser consultar, é só entrar lá na bibliografia e vocês vão ver que tem 77 países que participam dela. Então, tem Estados Unidos, acho que Holanda, Bélgica, tem Afeganistão. Então, tem vários países do mundo que participam da Mostratec, lá no Rio Grande do Sul, que vai ter essa edição virtual em 2020. Essa ciência jovem, o professor Antônio Pavão, que também é um grande cientista e, ao mesmo tempo, divulgador da ciência, ele coordena o Espaço Ciência em Pernambuco, que é como se fosse o Catavento aqui em São Paulo, e ele, em 94, lança a Ciência Jovem, a primeira edição de Ciência Jovem, que agora está com a 26ª edição, também no modo virtual. Em 2003, surge a FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que tem alguns professores que participam e já participaram dela,
bastante importante no Brasil, que é essa aqui. Nós estamos na 18ª Feira de Ciências, aí, da FEBRACE. Em 2005, o governo, o Ministério da Educação, lança o Programa Nacional de Feiras de Ciências, que é a FENACEC. Se você quiser conhecer o programa, tem a bibliografia, o livrinho que eles lançaram, toda a história, essa parte que boa parte dela eu tirei de lá, tá? Vocês vão conhecer mais detalhes da história das feiras de ciências no Brasil e a sua importância no mundo aí. Essas duas fotos aqui que vocês estão vendo é uma feira de ciências que acontece na Feira Nacional de Ciências e Tecnologia da Universidade da Costa Rica. Vocês estão vendo os pequenininhos, não sei se dá para ver, mas tem os pequenininhos aí. Eles montam em baias, que é padrão das feiras de ciências, e é um ginásio esportivo aqui, tá? É uma feira nacional e recebe convidados internacionais também. E temos aí, segundo o Programa Nacional de Feiras de Ciências, a feira mais importante do mundo, internacional, que é a International Science and Engineers Fair, a ICEF, que é patrocinada hoje, né, vamos dizer assim, pela Intel. Ela faz 70 anos, e essa história está muito ligada à feira de 1929. E vocês vão entender depois, quem lê, porque em 29, quem organizou a primeira feira americana foi uma associação que promovia o crescimento da indústria doméstica nos Estados Unidos. E aí, quando ela não dá mais conta disso, ela passa a bola para uma organização científica americana, né, e que organiza hoje as feiras internacionais. E a sua primeira feira, enquanto organização, foi em 1950, tá? E não poderíamos dizer a nossa feira estadual, que nós temos até um representante nosso lá, falando sobre o papel das mulheres na ciência no mundo, que está apresentando trabalho. Talvez o professor esteja aí com a gente, vamos torcer por eles, né, na Feira de Ciências Estadual, está no seu 7º ano, tá? Elas acontecem, os interessados mandam seus projetos para a diretoria de ensino, e a diretoria de ensino envia para a feira estadual. E aí, lá na feira estadual, eles fazem a seleção lá, são 2 seleções, tem toda uma programação ali, tá? Bom, e chegamos finalmente, né, Edilene, aí os meus convidados, para falar aí um pouquinho sobre a mostra científica da diretoria de ensino. Nós, quando fizemos a mostra científica, eu e a Vilma, acho que todo mundo deve conhecer a Vilma, que hoje é nossa diretora de núcleo, nós ficamos indecisos se a gente ia batizar de mostra científica ou de feira de ciências. E por que feira de ciências está muito ligado às ciências naturais? Mas a nossa ideia inicial era fazer um evento que também pudesse ter a participação de outras disciplinas, história, português, matemática, geografia, filosofia. E aí não caberia o nome Feira de Ciências, e seria, então, uma mostra científica, porque todas as disciplinas fazem ciência, não é? E aí nós tivemos alguns exemplos. Por exemplo, nós não tivemos na nossa feira, tá? Mas poderia ser folclore, cultivando as tradições. Outro tema que poderia ser, que não é de ciências da natureza, principais erros de ortografia em letreiros e cartazes no bairro. Ou, por exemplo, o jogo dos polinômios, alguém que crie um jogo para melhorar a aprendizagem de polinômios. Ou, por exemplo, a tecnologia do Antigo Egito, onde você vai fazer um diálogo entre ciência e história, falar um pouquinho da civilização egípcia antiga e depois trazer a sua tecnologia para discutir. São temas que podem ser trabalhados ali. Então, foi com essa ideia que a gente criou a mostra científica, tá? Mas a tradição foi que se mostraram só trabalhos na área de ciências, tá?
Agora eu vou deixar, a gente vai ter aqui a professora Edilene, que vai falar contar mais um pouquinho sobre a amostra científica da nossa diretoria. Ela sempre participou e faz parte da comissão organizadora da nossa amostra científica. É com você, Edilene. Bom dia. Vamos falar um pouquinho desse evento maravilhoso que eu participo aí desde o primeiro, né, da primeira edição. Eu costumo dizer que a amostra científica, ou as feiras de ciências, como assim é dito nas escolas, né, é o aprender fazendo, né, onde a molecada bota a mão na massa, vai lá, mostra realmente o que sabe, né, é o verdadeiro protagonismo juvenil, né. Só que esse aprendizado não é só da molecada, né, dos professores também, de toda a equipe, inclusive a gente aí que forma a equipe, né, da mostra científica da Sul 3, né. A nossa primeira mostra científica, ela ocorreu lá no Sesc, no espaço lá super pequenininho, né, foi lá dia 6/11 de 2013, mas de uma extrema riqueza, né, onde os 13 escolas, né, foram apresentar seus trabalhos, foram 19 trabalhos muito legais, e aí surgiu, né, aquela necessidade de todo ano, vamos fazer alguma coisa juntando as escolas, porque todas as escolas realizavam, como o Afonso fala, né, as suas feiras de ciências, né, e precisava mostrar esses trabalhos, né, os melhores trabalhos, ou aqueles trabalhos que destacavam, né, e aí a gente começou a organizar aí, né, ano a ano, as nossas mostras científicas. E 2014 a gente precisou de um espaço maior, porque as escolas começaram a ver esse movimento, né, a divulgação também desse movimento, e a feira ganhou, a mostra, né, ganhou uma dimensão muito maior. Então, ela começou a ocorrer de 2014 a 2017 na Escola José Geraldo, e como ela cresceu, precisou também a necessidade de uma equipe para organizar essa mostra, né? A mostra não poderia ficar sem uma equipe de organização. Então, vários professores de várias escolas, né, entrando em contato com o Afonso e com a Vilma, a gente conseguiu montar aí a CORG, né, a Comissão Organizadora das Mostras Científicas da Sul 3. E a partir daí foi muito aprendizado, muito erro, muito acerto, e a gente foi crescendo cada vez mais com essa nossa mostra científica, né? A última mostra a gente participou lá na Escola Adelaide, né, junto com a Simone, e tem todo vamos dizer assim, uma logística, né, para ela ocorrer. Então, quando a gente fala assim de uma CORG, né, de uma equipe aí de organização de uma amostra científica, você tem que ter uma equipe que você pense aí desde da data que vai ocorrer essa amostra científica e tudo que envolve inscrição, participação, divulgação, tem que ter tudo um aparato, né, para que a amostra ocorra de forma, vamos dizer assim, o mais claro possível, o mais rico possível, né. Então, de 2018 e 2019 aconteceu na Escola Adelaide, né, que é a escola de tempo integral, e ano a ano, tá, vão acrescentando, como que eu posso dizer, acrescentando conhecimento, itens, ideias, para que a amostra fique cada vez mais rica. Em 2014, houve, foi um concurso, né, de logo para a nossa amostra científica, que a gente utilizava lá um logo para divulgar a nossa amostra científica, mas aí a gente falou, olha, acho que precisa um protagonismo do aluno ali, né, uma
foi lançado, né, para todas as escolas da Sul 3, um concurso de logo para a nossa mostra científica. Saíram trabalhos maravilhosos, foi super difícil escolher, né, o logo que representaria a nossa mostra científica. A criançada fazia o desenho ali mesmo no papel, com lápis, caneta, canetinha, lápis de cor, não tinha essa... muitos não utilizavam o recurso da informática, né? Mas aí a gente escolheu esse logo que está aí, né? Esse cientista aí meio descabeladinho, né? No laboratório. E esse logo, na verdade, ela foi de uma aluna da escola da Wieseiger, que foi escolhido esse logo, né? Esse desenho. Ela tinha feito o desenho todo no papel, com lápis de cor, giz, a gente teve que fazer um processo de virtualização, né, desse desenho, mas a gente deixou o mais fiel possível que ela tinha produzido, e esse passou a ser o nosso logo da mostra científica. Então, aí mostra, né, realmente a participação, esse protagonismo do aluno, né, eu gostar de fazer algo ali dentro todo aquele movimento de todas aquelas escolas participando, né. Então, é muito rico a troca de experiências, de aprendizado que a gente tem dentro de uma amostra científica, não só para o aluno, mas como nós também, professores, né, porque a gente erra bastante, mas a gente acerta bastante. A nossa comissão aqui, quantas vezes a gente tem que se reunir para poder alinhar, né, no nosso trabalho, para que saia o melhor possível, né, para que a nossa amostra seja assim, a gente quer a perfeição, né, mas buscando pouco a pouco, né, alinhando, acertando as arestas que a gente consegue um trabalho bom, né, que nem a gente anda tendo até agora aí nas nossas mostras. Ela com o passar dos anos, né, ela foi crescendo tanto que houve a necessidade de separá-las em categorias, né, os alunos serem separados em categorias, para poder organizar melhor, vamos dizer assim, a nossa avaliação, o interesse, né, pela idade, para não ficar não vou colocar uma competição, mas para não ficar um trabalho que o ensino fundamental, né, os anos iniciais, tendo que, vamos por assim, concorrer, né, com os anos finais, o ensino médio. Então, ela foi separada em categorias para ficar de uma forma mais justa, né? Você vai apresentar com pessoas da sua idade, né, do seu nível estudantil, e fica mais organizado também, né? Então, nós temos aí, nas escolas públicas, a gente divide em 4 categorias, que é Oswaldo Cruz, que é os anos iniciais, a César Lattes, que é os anos finais. Esse do ensino médio é interessante, com o passar dos anos também, nós resolvemos que essa categoria, ela seria, vamos dizer assim, uma homenagem a alguém da educação, né? Então, nós fazemos um levante escola, pessoas que fazem principalmente, né? O ano passado, a professora homenageada foi a Cibele Cruz Dantas, né? Na categoria sempre do ensino médio que a gente faz isso. E essa pessoa homenageada, ela fica durante um ano, né? Dentro com o nome da categoria. E no ano seguinte, indicada outras pessoas, né? E aí a gente faz todo um estudo para saber, né? Qual que a gente colocaria, né? Tem muita gente que faz a diferença aí na educação. E ano a ano será trocada essa categoria, o nome, né, dessa categoria, em homenagem a um profissional aí dentro da educação, né? O último
A última categoria da escola pública, né, a Graziela Barroso, ela é para o EJA, né? Então, tem essas 4 categorias para a escola pública, e as escolas privadas, que após uns anos começaram a participar também, até porque nós temos professores que são das escolas públicas e dão aula nas escolas privadas, e aí a gente criou as categorias das escolas privadas para eles competirem entre eles, né? Então, nós temos aí anos iniciais Santos Dumont, anos finais Veridiana Vitória Rossetti e Isaías Rau, ensino médio, né? E só tenho a dizer coisas boas da mostra científica, né? Não é fácil organizar, a equipe está aí, sabe como que é, né? São muitas e muitas reuniões para a gente conseguir alinhar o nosso trabalho, né? Tanto que a gente tem divisões, né, de trabalho, para a gente poder montar o melhor possível a nossa amostra científica, né? Então, a nossa comissão organizadora, ela vai da infraestrutura até o final de todo o processo, que seria a avaliação, né? A infraestrutura é o local, quantidade de carteira, alimentação, tudo isso é discutido com a comissão, né? E tem as pessoas responsáveis em desenhar. Tem a equipe de imprensa, que registra tudo, desde as nossas reuniões, a preparação, a montagem, durante a mostra, faz entrevistas com os alunos, com os profissionais, e mostra e faz, né, no final de todo o processo, a nossa revista, né, da mostra científica, que é maravilhosa, né, muito legal, onde estão todos os trabalhos com os anais, né, todos descritos, com a foto da apresentação dos alunos e tudo mais. Existe a divulgação, porque são várias escolas da Sul 3, precisa ser divulgado para que haja um interesse em participar dessa mostra científica, e existem as parcerias. Uma mostra científica não é, vamos dizer assim, um evento que é barato, não é. A gente tem que ter a parte de alimentação da molecada, dos profissionais que estão lá, professores, e aí entra as nossas parcerias, né, que a gente corre atrás, a CORG vai atrás lá, de vários parceiros, para ajudar para que a mostra ocorra, né. Também, tem a parte do secretariado, que vai organizando Edilene, toda essa questão de... Fala. Edilene? E lembrando, por exemplo, o que você falou da alimentação, mas também Oi, pode falar. Então, e também teve a questão da sobremesa, né? Porque teve algodão doce, teve o sorvete, todos são esses apoiadores que nos deram, fizeram a parceria com a gente e contribuíram com essa alimentação, né? Pode... Tem tudo, né? Desde a parte de premiação, alimentação, tudo isso envolve, né? Os parceiros. É muito legal. A premiação ali, às vezes, para fazer como que fala? As estatuetas, tudo mais, tudo isso envolve os parceiros para ajudar nesse processo, né? A parte da secretaria organiza todas essas etapas, né, ajuda na organização dessas etapas, e no dia do evento ali, a gente consegue ver as escolas que estão lá, os alunos que não vieram, os que vieram, qual foi substituído, então tem todo um trabalho por trás dali da hora do evento, né, e a questão da avaliação, todo ano a gente tem alguma novidade, né, para avaliação, mas geralmente, né, existem na escola, né, a comissão local, além da nossa CORG, que são vários professores de várias escolas dentro da diretoria, junto com a Afonso e com a Vilma, existe a comissão local,
que no caso do José Geraldo, né, era o Renato Iude, e no caso da Adelaide, é a Simone, né. O legal desse trabalho é que ele começa lá pequenininho, né, que nem formiguinha, né, como que a gente vai começar, como que vai ser, tal, e chega num grandioso trabalho final, que são os anais aí, né, que é da nossa revista, onde está tudo lá, tudo que a gente conseguiu construir aí nesse 1 ano de trabalho, que não é na mostra Cortou um pouquinho, científica, viu, Edilene? é muito gratificante, né, eu me sinto... Oi, qual parte você cortou? Não, que eu estou falando cortou só um pouquinho do trabalho da sobre os comissão anais, deu uma local. cortadinha. Ah, tá, os anais, ele seria como o fechamento, né, da nossa mostra ali no ano, todos os trabalhos apresentados ali na mostra científica, na revista, né, da mostra científica, mostrando, né, tudo que foi feito ali durante o ano, e seria o nosso resultado ali, vamos dizer, final, né, da nossa mostra científica. É muito interessante. Ali nos anais você consegue saber o que os alunos produziram, o que seus professores produziram, é bem legal, né? Uma pessoa que não vai lá fisicamente na mostra científica, através dos anais ela consegue saber, né, os trabalhos que foram apresentados. Então, é bem interessante, né? Então, o que eu estava falando para finalizar é que a mostra, essa comissão organizadora, a gente aprende muito, tá? Apanha muito também, né, Afonso? É uma luta aí diária, né, para a gente conseguir cumprir todas as metas que a gente estipula, né? Mas é de um aprendizado, assim, sensacional, né? É muito gratificante a participação, tá bom? Bom, agora, para falar um pouquinho... Vocês estão me ouvindo? Então, agora, para falar um pouquinho sobre a mostra científica e a parte local, nós temos aqui a convidada Simone, que é também Bom professora dia. de biologia, lá do Adelaide. Ela vai contar um pouquinho para nós de como que é essa organização lá na escola, preparando toda a mostra científica. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a minha experiência. Bom dia, professores, bom dia a todos. Bom, começo no pensar de que sozinha não ia dar certo. Eu precisava montar uma equipe. E mesmo só com os professores não tinha como dar certo. E pegando aí a organização anterior, infraestrutura, imprensa, divulgação, eu precisaria de um grupo maior. Então, vamos pensar nos alunos. Então, foi feita a sugestão, né, para os alunos, eles iam entrar dentro de uma equipe, e o foco seria o projeto de vida. Então, ele vai associar a equipe ao projeto de vida dele. Então, eu tinha a comissão, o grupo de divulgação, de recepção, que os alunos ficam na entrada. Eu tenho o grupo que vai trabalhar na hora do almoço. Essas meninas, geralmente, o projeto de vida é nutrição, é gastronomia. Então, eles vão ter essa vivência ali, mesmo que simbolicamente, né? Mas dentro do seu projeto de vida. Tenho a equipe de infraestrutura, que são os meninos mais fortes, que tem mais para que a gente poder movimentar as carteiras para organizar, para receber todos na hora da mostra, né? E essas equipes, nós temos os líderes e um professor responsável. Então, o professor também de acordo com a vivência dele, né? Por exemplo, a equipe de imprensa, nós temos a equipe de imprensa interna do Adelaide, tem um professor que tem uma habilidade melhor em tecnologia, então ele auxilia os meninos, a ideia é auxiliar parte do menino a propostas, sugestões de como melhorar aquilo.
E aí entra com os crachás, cada equipe tem o seu crachá, tem o seu horário de entrar, tem o seu horário de almoço, tem um cronograma a ser seguido, e nós fazemos as reuniões antes, né, para que todos se alinhem, faço a reunião com os líderes passam para a sua equipe, então eu tenho um líder e um vice-líder, se caso precisar o líder se ausentar, o vice-líder assume o comando da equipe, todos são responsáveis por acompanhar o movimento, né, da escola, se vê algo de errado, mas com foco na sua equipe. O interessante dessa atividade é o movimento que isso causa dentro da nossa escola, né? Eles ficam engajados e desenvolvem uma responsabilidade, um compromisso, e quem não se inscreve para estar nessas equipes, depois surgem as conversas de corredor, nossa, eu queria ter, eu não sabia que era assim, o ano que vem eu vou participar, o ano que vem eu quero estar na equipe X. Então, tem toda uma dinâmica de organização dentro da escola, junto com os nossos meninos, saem propostas incríveis. A do ano passado, nós tivemos uma proposta de um aluno que tem aquele aparelho que filma, que eu esqueci o nome agora, que filma por cima. Ele falou, eu consigo fazer, e ele fez as fotos, andou com drone dentro durante a amostra, isso parte do aluno. Então, ele consegue visualizar aquele movimento todo e protagonizar dentro daquela proposta, sem contar a comunidade, né? Na nossa equipe de divulgação, nós saímos convidando, faz o convite, vou convidar as escolas do entorno a virem com as suas crianças para participar, que eu acho que essa é a proposta da mostra, né? Ter as crianças participarem, e visto que o seu filho está ali dentro da organização, os pais, os vizinhos, os amigos, eles estão, no momento da mostra, participando e visitando os estandes, prestigiando os trabalhos das crianças. Então, a organização, ela acontece um pouco antes, né? A mostra em outubro, nós começamos lá no finalzinho de agosto com a equipe de experimentação, né, que tem a equipe de experimentação, ela tem que estar ligada diretamente ao projeto de vida, aí os biomédicos, futuros biólogos, futuros químicos. Então, esse aluno se inscreve e ele vai desenvolver o trabalho científico. Esse começa um pouco antes. E aí, durante o processo, nós vamos trabalhando as equipes. Tem criança que entra na equipe e não se identifica, aí a gente abre uma outra vaga, né? Mas tudo quem faz mesmo são as crianças. A gente fica só monitorando, né? Apoiando, observando se não tem nenhuma intercorrência no percurso aí durante a mostra, mas é um aprendizado. Eu me apaixonei, né? Sou apaixonada por esse evento. Sou de biologia, obviamente, né? Uma paixão total. E ver as minhas crianças vivendo um dia na ciência, e depois eles comentando, quando eu termino o evento, na semana, nós fazemos a reunião, professor, você viu aquele experimento X, aquela escola... Então, o ganho de aprendizado não é só na organização de saber respeitar o horário, de saber que ele tem aquela responsabilidade, mas também de vivenciar e prestigiar os outros experimentos. Então, é uma vivência única para a minha carreira. Eu não vou esquecer tudo que eu vivi nesses 2 momentos que aconteceu no Adelaide. Foi muito importante para mim e para as minhas crianças também na escola, para os meus colegas. Simone, isso. Obrigado, viu, Simone? A Simone
fez parte aí de 2 anos e foi um apoio muito grande que ela nos deu na parte de infraestrutura lá, a sua equipe brilhante. Também a mesma coisa aconteceu lá no José Geraldo, aonde a pessoa que a gente entrava em contato, mais em contato, era o Renato Hilde. Claro que há um envolvimento, como a Simone falou, de todos, né? de outros professores e outros membros da gestão, e faz esse movimento. E agora, terminou aí nossa parte, né, o primeiro bloco, né, onde a gente falou das feiras internacionais, nacionais, a nossa amostra científica, e agora a gente vai ouvir alguns depoimentos dos nossos professores que já realizam as suas feiras de ciências nas suas escolas, e vamos ouvi-los agora. Eles deixaram aí seus vídeos para mostrar para a gente que é fato, é possível, e que vocês, se quiserem desenvolver as feiras de ciências, vocês podem contar com a ajuda de todos esses professores, nossa, da diretoria, para que, se você tiver vontade e desejo, a gente pode ajudar vocês a montar a feira de ciências de vocês aí. Então, nós vamos passar aqui o vídeo, tá? Com os depoimentos. Bom dia, eu sou o professor Galante das escolas Cálice Seco e Carlos Aires. Bem, eu participo da Feira Científica como professor orientador desde a primeira, que foi em 2013, no Sesc Interlagos. Depois foram algumas no José Geraldo e essas 2 últimas no Adelaide Costa. Eu já participei como membro da comissão organizadora. E é bem legal, né? Principalmente para os alunos, na confecção do trabalho. Os outros professores ajudam, os diretores também ajudam, né, na aquisição dos materiais, cedem aulas para os alunos trabalharem, e os outros alunos, que, mesmo que não vão participar da feira, elas sempre auxiliam, né? Aí os alunos sempre ficam na expectativa, como vai ser, porque tem alguns que vão pela primeira vez, né? E outros já foram algumas vezes, mas os que vão pela primeira vez vão e depois querem retornar. Então, bem legal participar. Esperamos que continue por muito tempo a nossa mostra científica da SU3, que é um sucesso e sempre será. Muito obrigado. Olá, bom dia. Sou a professora Cleide, professora de Ciências e Biologia, e atuo numa escola vinculadora no sistema prisional, né? Atuando no EJA. E eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição para falar sobre a importância da Feira de Ciências para os alunos e para a escola. Eu já tinha experiência na escola convencional com mostra científica, Feira de Ciências, enfim. E eu resolvi levar esse trabalho para dentro de uma unidade prisional. Foi muito difícil, por questões burocráticas e até mesmo questões de logística. Mas o resultado final foi muito bom. Valeu a pena o semestre inteiro de dores de cabeça, de erros, de acertos, mas o produto final nessa mostra científica foi maravilhoso. E isso teve uma repercussão muito grande dentro da unidade prisional. Fez com que despertasse nos outros sentenciados o interesse pela escola. O caminho que a educação trilhou nessa mostra foi muito bacana, né? E eu tive contato com alunos que depois da mostra conseguiram entrar na escola e eles falaram da curiosidade, como eles queriam saber como que funcionava, né? É uma mudança, uma quebra dos padrões ali dentro da unidade prisional. É complicado, burocrático, como eu já havia dito, e a questão de despertar
esse gosto pela ciência nos discentes, isso é muito importante. E a valorização, né? Nesse momento, o aluno ele se torna protagonista da sua própria história. Nós desenvolvemos alguns produtos, nós trabalhamos como eixo central a sustentabilidade, reaproveitamento de resíduos, e de tudo que nós produzimos nessa mostra, nós criamos uma marca que esses produtos que foram feitos leva essa marca. E a intenção é fazer com que tudo isso cresça, porque é uma valorização do aluno e do professor também, né? Quando a gente entra com a intenção de somar, isso é muito bom. E ver o brilho no aluno, nos olhos do aluno, é perfeito, é lindo. Então, se a gente já tem essa repercussão dentro de uma unidade prisional onde tudo é restrito, imagina o que a gente não pode fazer dentro da nossa escola convencional. Professor, você que nunca participou, que nunca desenvolveu, tente, experimente. É muito válido, tanto para os alunos como para nós. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha contribuição. Olá a todos, eu sou o professor Anderson, né? Estou no José Geraldo de Lima este ano, e até o ano passado eu estive juntamente com o professor Milton e o professor Tiago participando da organização da Feira de Ciências lá do Benedito Célio, né? Foi uma experiência incrível e vamos compartilhar um pouquinho com vocês, né? E também desde 2015 eu venho participando aí da comissão organizadora da mostra científica. A Feira de Ciências, pessoal, ela é algo realmente incrível, né? Porque ela traz todo um envolvimento da comunidade escolar. Nós conseguimos, nesses 5 anos, juntamente aí, né, o projeto encabeçado pelo Milton, pelo Tiago, né, com o apoio de todos os professores de Ciências da Natureza e a parceria de professores das demais áreas, eu mesmo sou da área de Humanas, né? Nós conseguimos criar um evento muito bacana junto com os alunos, né? Então, cada professor já chega ali no planejamento, no começo do ano, a gente já começa a debater, pensar o que nós vamos fazer, né, ao longo do ano para apresentar no fim do ano. Mobilizamos os alunos, né, e quando chega o dia anterior à data da Feira de Ciências, a escola se transforma, né? Nós temos aí o protagonismo do aluno em todos os momentos, né? Desde que o professor propõe a ele o que será trabalhado, ou desafia ele a fazer um experimento, né, a orientação ao longo do ano, né, para que quando chegue no dia, realmente o aluno seja ali, né, o cientista. Então a escola está aberta para a comunidade, apresentando trabalhos temáticos, né, interdisciplinares, valorizando todas as áreas do conhecimento, né, é muito importante essa parceria, todos juntos, né? E também temos ali os experimentos, seguindo inclusive as mesmas normas, né, que regem a mostra científica, né? Sempre preocupado que o aluno, né, mais do que uma competição, ele aprenda as ciências, né? Então isso é algo muito bacana. Então, pessoal, eu só tenho a dizer a vocês, né, que estou esse ano aqui já até triste, porque não tivemos feira de ciências, né? Toda essa situação de isolamento, porque é uma coisa muito gostosa, né? Você vê o aluno fazendo ciências, o aluno produzindo, o aluno ele se apropriando do conhecimento. Você passa pelos corredores ali, ele te puxa, professor, vem cá, eu tenho que te mostrar o que eu aprendi, vem cá, né? Vou te ensinar. Então é uma coisa muito legal, né? Mobilizem aí com seus alunos, estimulem, né, essa aprendizagem prática de ciências, né? Participem da mostra científica. É um trabalho muito gratificante quando a gente vê ali, né, os alunos mostrando que é possível, sim, né, fazer um ensino de qualidade, né, na área de ciências da natureza, aí, estimulando, né, futuras vocações aí na área das ciências. Bom dia, colegas, professores, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo, sou professor de Biologia do Colégio Adelaide Rosa e, a pedido do Alfonso, vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência com as feiras de ciências. De antemão,
Já peço desculpas a vocês por não possuir aquele conhecimento de fazer vídeos divertidos. Porém, todos nós sabemos a dificuldade que é fazer esses vídeos hoje em dia, não é? Eu tenho pouquíssimo tempo para falar, então vou ser bem breve e rápido. As feiras de ciências, ao meu ver, ela tem uma importância imensa para o desenvolvimento do aluno, porque elas são responsáveis por desenvolver as habilidades que eles vêm adquirindo ao decorrer da sua vida escolar. E elas também são responsáveis por desenvolver novas competências e habilidades que vão servir para o resto da vida dele. As feiras de ciências, além disso, ela faz um trabalho que sempre ouvimos na escola: desenvolver o protagonismo juvenil. Como a gente vai desenvolver o protagonismo se a gente não dá a voz ao aluno? Então eu acredito que a Feira de Ciências, assim como vários outros projetos que desenvolvemos na escola, tem essa função de desenvolver o protagonismo na escola. Eu já tive algumas experiências organizando feiras de ciências. A primeira foi no Colégio Juventina, situado ali no Varginha. A primeiro momento, a minha experiência não foi tão boa, não foi tão agradável, porque eu encontrei muita resistência para conseguir fazer rolar esse projeto. Porém, no segundo ano, eu tive uma grande surpresa, porque vários alunos que tinham resistência, eles vieram me procurar e perguntar se haveria a Feira de Ciências, assim como alguns colegas também. Fiz grandes parcerias nessa escola e desenvolvi bastante alunos. Esses alunos que trouxe como amigos até hoje. Esses alunos, alguns até bem difíceis de lidar, eles mudaram completamente a partir do momento que começaram a participar das feiras de ciências. Eles se sentiam importantes, se sentiam valorizados e começavam a prestar atenção mais na minha aula. Eu achava maravilhoso isso daí. Meu relato é bem breve, bem pequenininho, mas espero que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida, pode entrar em contato que conversaremos por horas e horas sobre Feira de Ciências. Um abraço, tchau, tchau. Bom dia a todos. Professor Milton, da Escola Estadual Benedito Sérgio Cerqueira e da Viseira. Sou organizador, junto com meus colegas, há mais ou menos 7 anos da Feira de Ciência nessas duas escolas. E vejo a importância da Feira de Ciência é que ela é motivadora, inspiradora e desafiadora na vida dos alunos. Percebo também que no final das feiras, vejo a alegria dele pelos projetos realizados. Também percebo que esses alunos buscam realizar sonhos além da realidade deles. Entram na universidade para ser um engenheiro, um pesquisador, um cientista. Então, eu espero que essa mostra de ciência, feira de ciência, ela pendure por muitos e muitos anos e que seja motivadora cada vez mais para realizar o sonho dos nossos alunos. Bom dia, professores da Rede Pública Estadual. Meu nome é professor Daniel Kifuri. Eu sou professor da Escola Estadual Leonor Fernandes Costa Zacarias, né? E a pedido do professor Alfonso, eu gravei esse vídeo para falar um pouco de como foi a minha experiência com feira científica, né? Além da rede pública, né, da rede estadual, eu também dou aula na rede particular. E eu montei feira científica nas duas escolas, tanto na rede pública como na particular. E eu acho que é algo totalmente proveitoso, né? O retorno que a gente tem é muito grande, né? Desde os pais até os alunos. A parte pedagógica, você acaba abrangendo ali várias habilidades, várias competências que eu acho que é algo que vale muito a pena a gente estar trabalhando, né? Já participei também da feira da diretoria de ensino, obtive algumas vitórias, algumas derrotas, e tanto na vitória como na derrota, o aproveitamento é fantástico. É uma atividade que você faz com os seus alunos e isso repercute durante o ano inteiro.
né? Tem gente que fala, mas a gente não pode trabalhar muito com a parte disciplinar, né? Pelo contrário, eu acho que a partir do momento que você desenvolve um projeto desse, os alunos nas suas aulas, eles agem diferente, porque eles querem participar disso, eles gostam de participar disso, né? E sem contar como particularmente para cada um deles é importante. Na rede estadual, eu montei uma feira parecida com aquela feira de ciências lá que é feita na diretoria de ensino, né, com aquelas baias, e cada sala montando ali um experimento, onde todos eles trabalham com metodologia científica, né, com introdução, procedimento, resultado, conclusão, independente do tipo de resultado, né, se é resultado positivo ou se é resultado negativo, né? Eu acho que só deles começarem a trabalhar com esses termos, eu acho que é muito válido, né? O aprendizado ali já é muito grande. E, além disso, a gente, junto com a minha diretoria, né, com a diretoria da minha escola, a gente fez essa atividade no sábado, e aí a escola, para arrecadar fundos, né, da escola, Grêmio Estudantil, eles fizeram um pastel para vender, para divulgar, né, e a gente fez a feira científica aberta para os pais. Então foi assim um sucesso tremendo, né? Os alunos muito contentes, os pais também felicíssimos, né? De ver o desenvolvimento, a capacidade do seu filho. E na particular a gente trabalhou também com o apoio dos pais, né? Onde a gente chamou os pais para prestigiar, para participar também. Só que com uma diferença, ao invés da gente ter baias, né, onde cada um vai visitar ali o seu stand, a gente fez como se fosse uma apresentação, né? Você tinha ali um palco, né, um palco com as mesas e os materiais que cada experimento ia utilizar, e eles desenvolviam um experimento ali no palco mesmo, né? Desenvolviam o experimento ali no palco, e os pais participavam assistindo todos os experimentos, e eles também assistiam todos os experimentos, né? E, como eu falei no início, não existe trabalho mais proveitoso, né, do que uma atividade prática. O retorno que a gente tem é muito grande. Então, eu sou totalmente a favor a todas as feiras científicas que tiver, né, para a gente fazer em escola, fazer na diretoria, fazer na cidade de São Paulo. Quanto mais tiver, melhor, e eu acho que mais agrega aos nossos alunos e agrega para nós, professores também. Tá? Muito obrigado e bom dia para todos. Bom, eu quero agradecer aí o pessoal, né, as pessoas que colocaram a sua opinião, a professora Cibele, que é uma homenageada, assim como foi dito aqui pela Edilene, o JP, um grande professor que foi homenageado no ano anterior, ele foi o primeiro homenageado da feira da mostra científica da nossa diretoria. Um grande trabalho, um grande professor. Eu acho que é importante nós valorizarmos, além dos cientistas brasileiros, que vocês viram que cada categoria é um cientista brasileiro, cada um desses cientistas tem uma história. Por exemplo, a história da professora em botânica Graziela Barroso, que é conhecida como a Dama da Botânica no Brasil, inclusive tem uma importância na história da botânica tão grande que uma escola de samba no Rio de Janeiro a prestigiou e fez o tema em homenagem a ela, né? A essa grande botânica que é a Graziela Barroso. Então, eu acho que é importante a gente homenagear os nossos professores. Todos esses professores aqui que falaram são pessoas entusiastas, que estão sempre
valorizando. A gente sabe das dificuldades da escola, principalmente na escola pública, mas sabemos que é possível, e a maior demonstração, a maior evidência que a gente tem que é possível fazer um ensino de qualidade são esses depoimentos, esses professores que estão com muita garra aí, tentando, com N dificuldades, mas que estão realizando seus bons trabalhos com seus alunos lá. E é por isso que agora eu vou chamar, para a gente encerrar essa questão de depoimentos, a professora Cleonice, que vai dar aí o último depoimento ao vivo para nós. Olá, bom dia a todos. Como o Afonso falou, sou professora Cleonice, eu dou aula de Ciências e Biologia, e contando um pouquinho da experiência nas feiras de ciências, às quais eu fiz parte, e com muito prazer eu digo que tive a oportunidade de organizar algumas feiras, assim como também faço parte da comissão organizadora da Sul 3, na organização da mostra científica, e relatando um pouquinho agora em relação a essa vivência minha no Hilda Vieira Vilela, onde a gente já realiza a Feira de Ciências há alguns anos já, e, assim, é muito gratificante, é gostoso de ver, é o resultado final. Mas para a gente chegar naquele resultado final, que a gente fala assim, no dia da apresentação, você como professor, até mesmo os alunos, dá aquele, conseguimos, tem todo um processo, né? E como a gente desenvolve a Feira de Ciências sempre no final do ano, então sempre lá no segundo semestre, no quarto bimestre, né, mais exato, no finalzinho, a gente já determina no início do ano. Então, no nosso planejamento, a gente já determina ali com um grupo de professores, gestão, a data específica que a gente consegue acompanhar durante a nossa rotina de aula normal, os acontecimentos de avaliações, projetos, como a escola desenvolve muitos projetos, então ali no início do ano, a gente já organiza a ideia da Feira de Ciências lá no quarto bimestre. E partindo dali do planejamento inicial no primeiro bimestre, aí separamos entre grupos de professores, né? Então, os professores ligados à área de biológicas e exatas, né, tomam ali à frente, né, de tentar organizar a feira lá no final do ano. Algumas imagens aí de todo esse processo. Então, como eu disse no início, no planejamento, a gente já tem essa ideia da nossa feira, e a gente passa para os nossos alunos. É aí que desperta neles, né, aquele entusiasmo, né, o que eu vou fazer? E toda feira é tema livre, então eles têm a liberdade de criar, de pesquisar, buscar aquilo que eles têm maior curiosidade, ou muitas vezes pode ser algo simples, mas na forma, é simples para a gente, né, mas para eles é algo assim tão inovador, assim como também tem trabalhos de níveis assim bem complexos. Então, todo esse processo a gente já começa ali no primeiro bimestre, mostrando para eles que a nossa escola vai realizar a feira no quarto bimestre. E ao longo dos bimestres, eles podem escolher os temas e estarem, assim, buscando professores para apoio, para pesquisa. Então, algumas imagens aí é todo o processo. Então, a escola, como alguns colegas já falaram nos depoimentos, ocorre, assim, uma transformação por completo. Quando está próximo da feira, então, parece um furdunço, mas é algo muito legal. É gostoso de ver aquela movimentação de aluno, a parada no corredor, que eles param. Professora, me ajuda aqui, como é que faz isso? Professora, você viu isso que eu pesquisei? É legal isso? Então, testa, vem ver esse experimento comigo, vai dar certo? Aí a gente, será que vai dar certo? Então, assim, eu costumo brincar com eles que eu costumo sempre plantar um pontinho de interrogação na cabeça de cada um, né? Porque eles chegam, professora, mas será que isso aqui vai funcionar? Aí eu, será que vai funcionar? Faz o teste para ver, vamos ver junto? Então, assim, é gostoso demais ver a participação dos alunos, eles ficam empolgados na montagem. Então, semanas antes lá no Hilda, a gente já começa a organizar, a gente já teve feira de ciências organizada dentro das salas, né? Então, a gente utilizou as salas como ambiente para organizar os grupos de todas as salas. Elas ocorrem nos 3 períodos, porque lá nós temos manhã, tarde e noite. Então, é dividido por períodos.
Já tivemos também feiras onde a gente utilizou o espaço como a quadra, né? Algumas imagens aí vocês podem ver na organização, né? Então, a gente separa por baiazinhas mesmo, né? Aí, cada grupo de sala separa um espaço. A gente realiza também todo um processo de trabalho, né? Direcionado à pesquisa, onde esses alunos, eles devem realizar a pesquisa, colocar toda a metodologia que eles utilizaram. No dia da apresentação, eles também têm que ter um banner de apresentação, então a gente passa meses, né, como eu falei no início do ano, a gente vai trabalhando com eles ao longo de todo esse percurso, a confecção, a produção desse material, e o resultado final lá no dia da apresentação. Eles são organizados por temas, né, então, por exemplo, para ficar fácil a logística, digamos assim, na nossa estrutura. Aqueles alunos que decidiram trabalhar com experimentos direcionados à água, então, eu como faço parte da organização ali, eu procuro colocar todos próximos, né, porque se precisar de alguém com água, então ele já tem ali alguém para pedir apoio, ou fica próximo ao banheiro, porque é uma fonte de água mais fácil. Aqueles que vão mexer com eletricidade, precisa de pontos de energia, né, então a gente já direciona mais para o outro lado da quadra, onde a gente tem maior facilidade. Então, isso tudo é uma questão de logística para facilitar o dia e a circulação deles, para que eles tenham a oportunidade de conhecer todo o espaço, né? Digamos que é mais uma logística. Dá trabalho? Muito. Dá trabalho, mas, como eu falei, no dia é tão gostoso que parece assim que você tá, aquele alívio, sabe? Aquela sensação boa. E ver o aluno empolgado explicando, eles te puxam. Professora, você não viu ainda o meu? Então, vamos lá. Os próprios alunos, né, ficam totalmente empolgados. Nossa, professora, você viu aquele experimento que eles fizeram? Nossa, eu não imaginava que aquela sala estava trabalhando isso. Então, assim, como um todo, eu fico muito feliz em poder fazer parte da organização da Feira de Ciências, de poder criar esse pontinho de interrogação na cabecinha lá desses alunos, porque é aí que parte, digamos que, aquela gratificação e a satisfação interior. Então, a gente, como professor, temos, né, nossas dificuldades, mas eu confesso, é muito prazeroso trabalhar a Feira de Ciências, né, como um todo, porque, como o Afonso disse no começo também, ela não deve ficar só em ciência, né? Então, a gente consegue observar nas nossas feiras realizadas lá, tem alunos que trabalham com outras disciplinas, né? Eles pedem ajuda e usam temas variados, então a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Formamos um grupo para apresentar todo um trabalho que tem como resultado final essa participação, esse protagonismo, né? Essa vivência. E é uma vivência única. Então, você, professor, né, como os colegas disseram, se ainda não se aventurou nesse caminho, né, das feiras científicas, participa, mas ainda não conseguiu desenvolver na sua escola, se aventure. Porque é uma aventura única, vai ter tropeços, né, como os depoimentos dos colegas, eu também tive dificuldades em outras escolas também, no início, mas vale a pena, porque como o colega Marcelo citou, e eu gostei muito do que ele disse, no primeiro ano que você tenta, que você vai, tem as dificuldades, porque você não tem noção de como vai ser, né? Então, não sabe se vai chegar naquilo que você almeja, porque muitas vezes você almeja algo que é o que você deseja, mas não, de fato, o que acontece ali. Mas já no segundo ano, no terceiro ano, você já está muito tranquilo. Aconteceu isso no primeiro, então vamos tentar consertar no segundo ano. E muitas vezes, como o colega Marcelo disse, é muito visível isso, os alunos procuram a gente. Esse ano vai ter Feira de Ciências? Vai ter alguma apresentação? Qual é o projeto desse ano? Podemos participar? A gente pode fazer isso? A gente pode replicar algo da internet? Ou a gente tem que criar? Então, assim, é gostoso de ver essa participação dos alunos. E eu fico muito feliz em fazer parte, poder mostrar e compartilhar um pouco com as fotos que vocês estão aí vendo da escola que eu amo de coração mesmo. É isso aí, Afonso. Seu microfone, Afonso.
Eu e os microfones aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Peço desculpas porque a gente excedeu um pouquinho a mais do que o tempo que a gente tradicionalmente tem. Eu sei que vocês têm que correr lá para o Centro de Mídias. Eu agradeço a participação de vocês, mas não tem como agradecer aqui ao Flávio, à Cleide, ao Anderson, ao Marcelo, ao Milton, ao Daniel, a nossa colega Edilene e Cleonice, que falou aqui, e a professora e também coordenadora Simone, que foi bem dito aqui, né, que sem os coordenadores também as feiras de ciências ficam mais difíceis, como a Rosângela aqui apontou, o Flávio também. Realmente, é um evento que precisa da participação de todos para que ele possa ocorrer na sua plenitude. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês, agradecer também ao Eduardo, que ficou me ajudando aí. Infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer essa parte de interação, porque não deu tempo, mas eu vi que vocês participaram, eu participei conversando com vocês aí, tentei conversar com vocês pelo chat, a Edilene também o fez assim. Então, eu quero agradecer a vocês muito, e não se esqueçam de registrar na lista de participação e presença os apontamentos. Na participação, está aí no link, e está lá eu pus o link no chat, e parece que ele não está aqui na descrição do vídeo, mas assim que terminar, eu já o coloco. Faça a sua avaliação, a avaliação de vocês é muito importante, nem que seja para falar mal mesmo. É para isso que serve esse veículo, para que a gente possa ajustar os temas, ajustar tempo, as pessoas que vêm aqui contribuir com a gente, tá bom? Então, lembrem, semana que vem não tem a TPC, tá? Só daqui a 15 dias, agora a gente se vê quinzenalmente. Então, eu agradeço, e quem tiver feira de ciências, cadastre a sua feira de ciências lá no formulário de avaliação. Para todos, muito obrigado, Edu, e até a próxima.